E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, vídeo novo, formato novo, se vai dar certo, não sei, mas já deixa teu joinha para contribuir com o trabalho da professora aqui, né, galera? Então, é o seguinte, ó, a gente começa a trabalhar hoje com o quê? Globalização. Globalização, tu tem que pensar o quê? Numa grande ação que envolva o mundo todo. Ação, mundialização ou ação global, certo? Que enquadre todo mundo junto reunido. Só que se todo mundo junto reunido, não é sempre todo mundo junto e reunido. Algumas pessoas estarão juntas, pois têm as condições técnicas necessárias, outras não estarão, pois não têm as condições técnicas necessárias. Mas vamos por partes então, galera. Então, globalização. A ideia de uma cultura global. Essa cultura global, pessoal, ela não é o todo. Ela envolve o quê? Hábitos e costumes ocidentais. É aquela coisa do comer fast food, beber refrigerante, né? Como se isso fosse um hábito cultural muito legal. Sabemos que não, faz mal à saúde e tudo mais, certo? Mas são coisas para a gente pensar, porque essa ideia de cultura global, com esses hábitos e costumes ocidentais, ela leva o quê? A uma sociedade do consumo, certo? Então, essa busca pelo consumo, da valorização pelo consumo. E aí vamos pensar, né? Para surgir a globalização, o que precisou acontecer? Precisamos das bases técnicas para isso. Quais são elas? Transporte e comunicação, basicamente. Pois sem o transporte, sem a comunicação, não haveria globalização. Ó, rimou, coisa bonita. Então, o que acontece, gente? O transporte e a globalização, o transporte e a comunicação. Dentro do processo de globalização, eles favoreceram o quê? A interação entre pessoas, mercadorias e capitais. Interação, todo mundo junto, reunido, amigo, feliz, corações? Não. A ideia é o quê? De relações de compra, venda, troca, certo? Pessoas são trocadas? Oxe, gente, o que é o trabalhador, o que é o funcionário de uma empresa? Não é trocado muitas vezes por outros mais baratos? Então, aí o que acontece? Continuando aqui nas bases da globalização, que é o transporte e a comunicação. O que acontece? Essa melhoria no sistema de transporte e na comunicação, ela vai fazer com que haja uma redução relativa das distâncias geográficas. É aquela coisa que parece que nós estamos mais próximos. Estamos ou não mais próximos? Depende do ponto de vista que estamos analisando. O que acontece? As comunicações hoje são muito mais tranquilas. Manda uma mensagem de zap, tu consegue falar via WhatsApp ou outras plataformas, Telegram, enfim, tu consegue conversar com pessoas mesmo estando longe delas. Já fazíamos isso com telefone de fio fixo? Fazíamos. Mas hoje, com essas novas tecnologias, a gente consegue aumentar essa nossa comunicação e também conseguimos nos movimentar no espaço de uma forma mais rápida, né? Aquela coisa, no início eram só andar a pé, depois as carruagens, navios, depois os trens, até que hoje temos jatos supersônicos. Então é como se a gente reduzisse o tamanho do planeta físico como um todo, dentro de uma ideia de metáfora de aniquilação do espaço. A relação espaço-tempo, ela se modifica, certo? Então, dentro dessa ideia de redução relativa das distâncias geográficas, a gente chega no quê? Na ideia de aldeia global, como se tivesse todo mundo junto, reunido, ó, amigos, abraçados. Isso acontece? Mais ou menos, bem para menos, né, gente? A ideia é o que com essa aldeia global? A ideia de integração mundial no meio técnico, científico e informacional. Aqui, ó, tio Milton Santos. Tornando o planeta metaforicamente menor, tá? Então, o que? Nós temos técnicas avançadas que nos permitem comunicar melhor e transportes melhores. Nós temos a ciência crescendo cada vez mais e desenvolvendo essas técnicas e popularizando essas técnicas, e ao mesmo tempo nós temos a informação hoje como grande ferramenta de poder, seja a informação correta, verdadeira, sejam as fake news, que também acabam gerando poder,
certo? E isso tudo vai tornando o mundo menor, como se fôssemos uma única aldeia. Porém, todavia, contudo, entretanto, nem todos estão inseridos nessa única aldeia. Temos pessoas que vão ser completamente excluídas do processo. Por quê? Porque elas não têm as condições técnicas. Que condições técnicas começaram a globalização? Volta aqui. Comunicação e transporte. Se tu não tem como adquirir essas condições técnicas, tu vai estar excluído do processo. Compreendido? Vamos continuando aqui. Então, com essa redução relativa da distância geográfica, o processo de homogeneização cultural vai se ampliando. Porque esse processo, além de cultural, ele também é econômico. Aí fica a pergunta: redução ou aumento das desigualdades? Redução ou aumento das diferenças entre as culturas? Redução ou aumento dos preconceitos? Num mundo globalizado, todos vivendo numa aldeia global, nós não deveríamos ter xenofobia. O que é a xenofobia? Aversão a outra cultura, aversão ao estrangeiro. E nós temos esses movimentos ultranacionalistas aumentando cada vez mais e sendo contra imigrantes e tudo mais. Então, o que a gente tem que pensar? Sim, as culturas estão mais acessíveis? Estão, mas ao mesmo tempo está aumentando o quê? As desigualdades sociais, certo? E as desigualdades de acesso à cultura. Isso ficou muito claro para todos agora, durante a pandemia. O quanto alguns milionários tiveram seu patrimônio aumentado e grande parte da população perdeu seu emprego. Então é aquela da musiquinha, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, que de cima sobe o de baixo. Entenderam a ideia? Essa música das meninas é da antiga, mas ainda faz todo sentido quando analisamos globalização, certo? Então, voltando à interação, né? Essas trocas de pessoas, capitais e mercadorias. O que acontece? Essas trocas demonstram a inserção desigual dos países dentro do processo econômico da globalização. Nós temos os países centrais, que detêm os meios de produção, que detêm as tecnologias, que têm a questão técnico-científico-informacional bastante resolvida. Países centrais, Estados Unidos, Japão, Alemanha, certo? Pensando em países que têm grande influência nesse mundo globalizado, seja influência cultural, seja influência econômica ou as duas. A China mesmo, né? A China também está numa transição de país emergente, já quase, né? Se vai se tornar um país central, não sabemos, mas a China hoje, pelo seu mercado consumidor, o grande potencial do mercado consumidor chinês desperta o interesse e, ao mesmo tempo, a preocupação de várias superpotências. Hoje, a China é um dos países que mais comercializa no mundo, se não é o maior comércio advindo das exportações chinesas e das importações, porque sim, eles precisam importar muita coisa também, né, gente? É mais de 1 bilhão de habitantes, é muita gente, é um mercado consumidor gigantesco. Continuando então, nessa ideia de inserção desigual dos países dentro da economia globalizada. Nós temos os países centrais, países emergentes e países periféricos. Dentro dos países emergentes, a gente pode lembrar conteúdo passado, que é o BRICS. Lembram do BRICS? BRICS não é bloco econômico. É um grupo de países emergentes, né? Um grupo de países de economia emergente que se reuniu para tentar se fortalecer e fazer uma oposição ao eixo Estados Unidos e União Europeia. Quem são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os BRICS. Entendido? Continuando, gente, com essa ideia de... Ai, fiquei fora do vídeo. Volta pro lado de cá. Com essa ideia de homogeneização cultural, dessa redução ou aumento das desigualdades, das diferenças entre as culturas,
a gente chega no quê? Numa lógica de consumo para pertencimento ao mercado global. Então, tu vale por aquilo que tu consome, tu vale pelo aquilo que tu gera na economia. É certo isso? Claro que não, né, galera? Cada um de nós deveria ter o valor por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente consome. Lembrando que quanto mais se consome, mais resíduos se geram, mais lixo, mais degradação ambiental. Sempre o horror essa coisa do consumo. Entendido? Vamos então para o aspecto da globalização econômica. Lembrando que globalização ela tem vários aspectos, tá? Tu tem o aspecto cultural, tu tem o aspecto econômico, tu tem o aspecto social, tu tem o aspecto político, tá? A globalização ela age em vários espectros do mundo, entendido? Pensando aqui na globalização econômica, nós temos nesse movimento de globalização econômica a expansão do mercado, o desaparecimento das fronteiras nacionais, a internacionalização do capital através das multinacionais. Então, o que são as multinacionais? São empresas que têm uma sede geralmente onde em países centrais e têm filiais em diversos países periféricos. E dentro dessa economia globalizada é quem detém o poder, são as grandes empresas. Ah, professora, mas os Estados Unidos? Sim, mas o poder maior, gente, não é o do Trump, é das empresas americanas. Ou melhor, dizendo, das empresas estadunidenses, né? Porque nós também fazemos parte da América, né? Então, é essa ideia. Quem detém o poder na globalização é quem tem os meios técnicos para a globalização. E isso tu consegue como? Com dinheiro. Entendido? O pobre participa da globalização só como mão de obra barata. Tá entendido? Só como mão de obra barata para produzir bugiganga, para vender bugiganga, para estar na exclusão, certo? É para isso que serve o pobre dentro do processo de globalização. Lembrando que o processo de globalização, gente, é capitalista, né? Então, para que um tenha, o outro não tenha. O capitalismo é baseado na escassez, sempre vai ter quem está excluído, certo? Detentor dos meios de produção burguês, proletariado, quem vende sua força de trabalho, certo? No momento de pandemia, muito do proletariado foi demitido, não está mais recebendo, não está mais vendendo a sua força de trabalho. Compreendido até aí? E aí trouxe aqui uma frase da Berta Becker, geógrafa falecida, não me lembro quantos anos faz, mas não faz muito. Ela trabalhava muito com a Amazônia também, massa ela. Procurem coisas da Berta Becker. Essa frase dela é de 1995 e ela faz uma análise sobre a globalização. Ela diz o seguinte: a inovação tecnológica representada pelas redes transnacionais de circulação e comunicação permite a um só tempo a globalização como diferenciação espacial, ou seja, diferenciando os diferentes espaços. Quer dizer o quê? Mostrando e se tendo conhecimento da diversidade de espaços que temos no planeta e as suas diferentes características e, ao mesmo tempo, induzidas tanto pela lógica da acumulação como pela lógica cultural e resultando na valorização seletiva dos territórios. O que quer dizer? Que dentro do processo de globalização, alguns territórios têm maior valor que outros. Alguns são procurados para turismo, para uma série de questões, outros não. E por que isso? Né? Algumas áreas são vendidas como ideal de consumo e tudo mais, outras não. Então, tem que se pensar. Globalização é sim um processo excludente, certo? Entendido até aí, pessoal? Então, valeu, dá o joinha aí no vídeo, espero que tenham entendido. Comentem aí se gostaram desse formato novo, com a minha belíssima letra no quadro e com a minha pessoa tentando se manter no foco. Vou sair da frente para tu fazer aquele print na tela, para tu ficar com o material. Já me despeço de vocês, ó. Beijo, até o próximo. Tchau! Faz o print, ser humaninho. Foi!